Olá pessoal, então dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Na aula passada nós criamos aqui o método, né, de consulta e esse método já está funcionando, selecionando todos os registros da nossa tabela, do nosso banco de dados e apresentando dentro da tabela lá no nosso Visão, tá? No nosso formulário. Só que tem um detalhe, quando eu estou aqui no programa, o que acontece? Vamos recapitular aqui. Eu vou consultar baseando aqui nesse JTF Consulta, ok? Se tiver vazio, ele mostra todos os registros como nós podemos aqui observar, tá? Se eu digitar alguma coisa, por exemplo, teste, ele tem que fazer um filtro nessa tabela e apresentar somente esse teste, ok? Bom, antes de mais nada, eu vou fazer um teste aqui na inclusão. Se eu clicar aqui novo, vamos colocar aqui lista de colegas de sala. Se eu clicar em salvar, registro gravado com sucesso. Se eu rolar aqui, ó, não apareceu, correto? Mas se eu clicar no banco de dados e atualizar a minha tabela, o registro foi incluído. Por que que não apareceu, né, nessa listagem? Porque quando eu clicar em salvar, eu tenho que pedir para atualizar essa consulta aqui da tabela. Então, o processo é bem simples aqui, ó. Vou chegar aqui no NetBeans e toda vez que vamos aqui no form padrão, ó, toda vez que eu salvar, eu vou atualizar aqui o consulta visão. Então salvei, ele habilita os campos, os botões dos campos, utiliza o método salvar visão e atualiza a consulta. Se eu executar aqui agora, vamos fazer o teste novamente. Ó, o 7 já com certeza já vai estar aparecendo aqui. E agora eu vou cadastrar mais um. Lista de procurados. Salvar. Registro. E ele já colocou aqui na lista, porque eu atualizei a consulta. Ok? Agora vamos ao que interessa, que é aqui no nosso DAO. Só lembrando que foi enviado para lá então o que o usuário digitou na consulta e passou. Salvar não, opa, estou confundindo aqui. Ó. Ele passou o que o usuário digitou na consulta e passou a nossa tabela. Isso aqui já está pronto, a gente não precisa preocupar. A gente tem que preocupar com essa informação aqui agora. Então dentro do DAO, eu vou fazer um teste, que é o seguinte, ó. Se vazio.equals a valor na posição 0, e eu tenho que fazer um casting aqui, né, porque é um string, início e fim. Então é o seguinte, ó, se o valor que foi passado no parâmetro 1, que é o JTF consulta, estiver vazio, eu utilizo o comando SQL aqui para selecionar todos os registros. Caso contrário, senão o nosso SQL vai mudar um pouquinho. Por quê? Eu vou ter que selecionar o conteúdo que ele digitou. Então vamos lá, select, vou colocar aqui o asterisco, né, todos os registros, from da tabela tipo underline contato, até aqui está igual de cima, só que agora eu tenho uma condição, onde a descrição for igual, bom, eu poderia colocar aqui o sinal de igual, só que igual é exatamente o que a pessoa digitou. Então, por exemplo, Crenilson José de Souza. Se a pessoa digitou Crenilson e eu coloquei o igual, ele não vai achar meu nome, porque Crenilson não é igual a Crenilson José de Souza. Então, para que isso não ocorra, eu vou usar o comando like. O comando like,
que vocês devem ter visto no banco de dados, é um comando que ele pega parte de uma string, ok? E eu vou montar uma string aqui meia, assim, a princípio é meio complicada, mas depois que vocês pegarem fica tranquilo. A string é o seguinte, ó, eu tenho que abrir uma aspas simples, vou colocar aqui o %, que significa que eu quero todos os dados que contêm alguma coisa, que eu vou colocar o % antes e o % depois, tá? Então fecho aqui. Mais o que? Mais o valor da posição 0, que é o valor que ele digitou na consulta, mais, abre aspas, aspas simples, coloca aqui o %, fecha aspas simples, e as aspas duplas já estão fechadas, e eu coloco o ponto e vírgula. Tá? Na verdade, esse comando depois vai ficar assim, ó, só para a gente entender. Ó. Descricão, like, supondo que seja meu nome. Então, entre aspas simples, ele faz isso. Ó. Crenilson. Essa consulta que ele vai fazer. Então, na verdade, quando eu coloco aspas simples antes e... Desculpe, coloco o % antes e o % depois, ele entende que ele vai pesquisar todo o conteúdo que contenha Crenilson, ok? Então, essa é a pesquisa que ele vai fazer. Muito bem. Gente, aqui no DAO é só isso que a gente tem que fazer, ok? Vou salvar isso aqui. Só que se eu executar isso agora, ele ainda não, talvez não faça nada, tá? Peraí, vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu executar, ele vai fazer assim, tá? Tipo de contato. Se eu colocar teste aqui, ele não vai fazer nada. A gente tem que criar um evento. Um evento é assim, tem um evento quando eu clico, um evento quando eu digito, um evento quando eu apago. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar um evento, né, que fica escutando para ver se eu vou digitar alguma coisa. E depois ele faz essa consulta em tempo de execução. Então, à medida que eu vou digitando aqui, ó, o T ele já filtra, o L já filtra e assim por diante. Tá? Então, se eu colocar aqui o teste, ele não vai funcionar. Eu posso só simular aqui fazendo o seguinte. Ó. Eu vou criar um novo registro aqui. Sei lá, TTT. Quando eu mandar salvar, ele não achou o teste maiúsculo aqui. Deixa eu fechar aqui. Cadastro, tipo de contato. Vamos fazer de novo o teste aqui. Se não der certo, a gente vai ter que criar o evento mesmo para YYY. Realmente a gente vai ter que criar e testar que pode ter alguma coisa errada aqui na nossa... deu erro aqui, ó. Ele deu erro, não tinha reparado, hein? Ele deu um erro na sintaxe SQL, alguma coisa no nosso SQL lá, ele não entendeu. E foi perto da porcentagem. O que ele não entendeu aqui? Aqui, ó, seguinte. Eu abri aqui as aspas simples e eu fechei ela aqui e fechei de novo. Ó. Então aqui não pode, não é isso não. Vamos executar novamente. Tipo de contato, vou digitar aqui teste, novo, eu vou salvar. Quando eu salvar, ele tem que filtrar aqui somente o teste. Ok? Funcionando perfeitamente.
Só que isso não é viável, né? Quando salvar, ele vai consultar aquilo que eu digitei? Não. Então, à medida que eu for digitando essa palavra, ele já vai fazendo a consulta. E quando eu apago tudo, ele tem que mostrar todos os registros. Então, esse evento que nós vamos codificar na próxima aula. Então, até lá!